Alô, amigos do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árvores no Centro-Oeste. Mais uma vez, estamos na cidade de Brasília. Conseguimos contato e as maravilhas da internet estão aí para... A gente sempre fala, né? Tem tudo de bom, tudo de ruim, né? Mas isso foi tudo de bom, né? Esse encontro está acontecendo hoje, com... E eu vou arriscar falar o nome da entrevistada aqui, porque são muitas referências e o nome é longo também. É a Cláudia Fallu Balduino Ferreira. Ela que é doutora em teoria literária e também professora de literatura francesa e magrebina na respeitadíssima UNB, a Universidade de Brasília. Fui certinho? Certíssimo, Guilherme, certíssimo. Tá certo, então. Bom, como você ficou conhecendo o programa? Vamos situar então esse encontro aqui. Qual foi a origem do encontro? Você ficou conhecendo através da internet mesmo, o programa dos Árabes no Centro-Oeste? Sim, eu conheci através da internet, através das entrevistas, principalmente a entrevista que mais me chamou a atenção foi a entrevista que você fez com o meu tio Sultan Fallu. Né? Então, de lá eu conheci seu programa e fiquei encantada com o modo como você está conseguindo juntar uma categoria da população brasileira que está no Brasil há 100 anos, digamos assim, né? E com seus herdeiros e sucessores e levantando esse passado histórico maravilhoso, né? Cheio de memórias, cheio de emoções, e eu quis muito participar desse seu programa com a minha colaboração, falando sobre um lado que é o lado da minha família, do qual eu vou tratar um pouquinho contigo aqui hoje. Tá certo, então. Como você antecipou, família Fallu, né? Qual a origem da família? Qual o ramo que você vem da família Fallu? Então, o meu avô, Merched Fallu, ele veio de Basir, na Síria, e chegou no Brasil no dia 14 de dezembro de 1926. Deixa eu abrir até um parênteses aqui. Eu acho impressionante, no seu caso porque te contaram, mas do pessoal mais antigo que eu entrevisto, eles sabem precisão de data, né, o dia, o mês, o ano, alguns inclusive falam até a hora que chegaram aqui. Mas por quê? E você, como professora, pode fazer essa análise também. É um fato tão marcante na vida da pessoa. Porque essa vinda para cá representou uma ruptura com o mundo antigo, no qual eles estavam imersos, né? E simbolizou também o começo de uma nova história, né? De um novo destino que eles decidiram traçar para eles. Acho que a maioria dos imigrantes árabes que vieram, sírios e libaneses que vieram, eles vieram justamente para começar uma vida num país que permitia uma certa liberdade a qual eles não conheciam no mundo árabe daquele tempo, né? E eram de uma certa forma perseguidos pela maioria muçulmana que existia na Síria daquele momento, que era dominada pelo Império Turco e tudo mais. Então, de uma certa forma, a maioria dos imigrantes que vieram do final do século XIX para o Brasil, eles vieram fugindo da perseguição islâmica, né? E eram todos cristãos. Então, a geração muçulmana, ela veio muito depois. Ela veio quase 100 anos depois, né? E que está hoje aqui entre nós, nesse país que permite tanta abertura, que permite tanto contato, que permite tanta liberdade. Graças a Deus, o Brasil ainda é um país que tem essa promissora capacidade, a meu ver, né, de reunir raças e credos de uma forma espetacular. Então, o meu avô, voltando então às origens, né, o meu avô, ele foi um dos que vieram para o Brasil nessa época, mas ele, fazendo um relatozinho da trajetória dele, ele vem primeiramente, antes de se casar, ele vem e passa um ano e pouco na Argentina. Porque para os árabes naquele tempo, a América significava Argentina, não era o Brasil. A referência maior era a Argentina, então. Era a Argentina, então, tanto que a colonização lá inicia primeiro. Porém, ele passa um ano lá na Argentina, a Fallu na Argentina, os Fallus estão esparramados por aí, mas na Argentina há um grupo muito importante, interessante, querido. Então ele vem, fica um ano lá
e volta para a Síria porque ele não se adaptou muito bem com os parentes, o modo lá e tudo. Mas antes de passar e voltar para a Síria, ele... É interessante, Guilherme, um dos irmãos do meu avô tinha ido para uma cidade super interessante no Brasil, né, que era ali perto, que ele era uma pessoa aventureira, como são os árabes de uma certa forma, né? E tem que ser muito aventureiro. De aventura, de 40 dias de navio, né? Enfim, e esse meu tio-avô escreve para os irmãos dele, fala, olha, gente, vem para essa cidade aqui que eu encontrei, que a cidade maravilhosa, pode vir, realmente a cidade era maravilhosa, era o Rio de Janeiro. Então eles se encantaram com o Rio de Janeiro, meu avô foi ao Rio de Janeiro, se encantou, voltou para a Síria, para Basir, que é ao sul de Damasco. Lá ele se casou, teve 2 filhos e depois ele veio novamente para o Brasil, mas dessa vez definitivamente se instalou no Rio de Janeiro, isso em dezembro de 1926. Vamos só para situar historicamente o nome das pessoas. Ele se casou com e teve quais filhos? Sim. Então, meu avô, o nome dele era Mershed Falou. A minha avó se chamava Watfa Oda Falou. E os filhos? Então, eles aqui no Brasil, na Síria, eles tiveram 2 filhos, Ibrahim e Mana, né? Aqui no Brasil, eles tiveram mais 6 filhos, que são os meus tios, que talvez muitos dos que estão nos ouvindo tenham conhecido. O mais velho era o Sabri Falou, já faleceu. Depois era o Ramzi Falou. Depois a minha mãe, Hamza, que era conhecida em Anápolis com o apelido de Nega. Todo mundo conhecia por Nega Falou, era uma pessoa ultra conhecida na cidade. Depois, a minha tia Leila Falou, falecida também. Depois dela, Olga Falou, queridíssima, que está em Goiânia hoje, morando em Goiânia. E Sônia Falou, que mora aqui em Brasília. Acho que pouco pessoal naquela época não economizava em filho também, não. Não. E família para o árabe é tudo. Né? Família para o árabe é o núcleo, o árabe ele é essencialmente, principalmente nos países assim, do mundo árabe mais profundo, que é o Marrocos, a Tunísia, a Argélia, o Egito, a própria Síria e o Iraque. O árabe ele é um povo fundamentalmente tribal, né? Ancestralmente tribal. É lógico que a modernidade diluiu isso um pouco, mas de uma certa maneira estar com a família no mundo árabe primitivo simbolizava estar protegido e ter uma descendência protegida também e igualmente rica, né? Então o número de filhos ajudava nesse processo, né? Exatamente, tem toda aquela questão do núcleo familiar que a gente fala e também questão de herança, né? De dar prosseguimento à família, aquela coisa toda, né? Diferente das famílias modernas, né? Mas uma coisa que também eu acho que caracteriza muito as famílias árabes de uma certa forma é o fato de que as gerações estão perdendo a fonte que os pais, os avós, né? A fonte de histórias que essas pessoas representavam, né? Então eu hoje estou aqui, o meu avô faleceu, eu tinha 12 anos de idade. Né? A minha avó faleceu, eu tinha 14 anos de idade, mas a memória que eu tenho deles, a lembrança que eu tenho deles, a convivência com eles, isso me marcou para sempre, né? Me marcou de uma forma tal que todo o meu destino profissional é ligado ao mundo árabe, principalmente por conta dessa influência maravilhosa dos costumes, essa fascinação pela forma como o povo árabe se comporta, pela arte, pela literatura árabe, que eu amo de paixão, sou suspeita para falar, leciono isso aí há anos. Então é assim que eu vejo que as novas gerações, netos e bisnetos desses que vieram para o Brasil de uma forma tão sofrida, né? Nós sabemos como foi essa viagem, né? Eles, de uma certa forma, estão perdendo esse mundo excepcional que foi o mundo da aventura dos avós e dos pais. Bom, abrindo outro parênteses aqui, porque muitas vezes o avô, o pai ou a mãe não se interessam em transmitir a cultura.
No seu caso, houve esse interesse deles ou o interesse partiu de você? Porque muitas vezes não tem tempo, tem que trabalhar, tem que cuidar da vida. São 6 filhos, 8 filhos, 10 filhos, e às vezes não tem nem tempo de transmitir. No seu caso, foi interesse seu ou, de fato, seu avô, sua avó, seus pais passavam alguma coisa que te chamasse a atenção? Eu fui criada na casa dos meus avós, praticamente, ali na Praça Oeste, né, número 86, um lugar que tem lembranças fantásticas, né? Pertíssimo da minha casa. Então, tá vendo? Como até as pedras se encontram. Então, eu cresci ouvindo música árabe, né? E ouvindo histórias árabes contadas pela minha avó e pelo meu avô. O meu avô, no tempo de saudade dele, assim, ele, quando a gente notava que ele estava muito saudoso, ele abria a janela ali para a Praça Oeste ali, né? Botava a Laila Kuri, Port Said, que eram aquelas músicas árabes, no último volume, porque ele já estava meio surdo, né? Então a Praça Oeste inteira ficava assim envolvida com aqueles sons da música árabe, que era uma coisa assim que a gente ficava assim, ai, vovô, abaixa um pouco. Mas ele não queria saber. O primeiro sentimento de criança é vergonha, né? Nossa, meu Deus. Era esse, né? Mas aí depois a gente se acostumou, e acho que a vizinhança se acostumou e falava, acho que o seu Falu tá com saudade hoje, a música tá rolando lá. Nossa, é bom, ele veio pra cá, ele tinha alguma referência, porque ele veio e depois ele se tornou referência e falou, vamos pra lá que é um lugar bacana, bom e tudo, mas até voltando um pouquinho no tempo, ele tinha essa referência, alguém falou, você falou, vamos lá pro Brasil, ou vamos pra Argentina, ou vamos pra América, né, que seja, e a América, como você falou, podia ser o Porto de Nova York, Porto de Santos, Rio de Janeiro ou Buenos Aires. Tinha alguma referência ou não? Ou veio na cara e na coragem, pura e simples mesmo? Como te falei, ele tinha vindo a primeira vez encantado pelo Rio, né, e depois dois irmãos ficaram, né, quando ele veio, já havia aqui um irmão dele, chamado Barakat Falu, que morava já no Rio, e também, eu não lembro muito bem, mas acho que o meu tio Farhan Falu já estava morando no Brasil quando ele chegou. Então ele veio com a família, se estabeleceu primeiro no Rio de Janeiro. Mas chegou a mascatear ou não? Ou pelo fato de pegar uma situação mais ou menos estabelecida, não precisou chegar tanto? Olha, eu acho que ele não chegou a mascatear, não. Porque eu encontrei, numa pesquisa aí, eu encontrei no Diário Oficial de 1927 o anúncio do estabelecimento comercial dele, tratando de venda de tecidos, que é um documento ultra precioso. Né? Um diário oficial de 1927, ele já estava ali registrando a loja dele, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Encontrar isso hoje, então para mim isso foi uma emoção imensa. Então ele não fez o mascate, mas trabalhou toda a vida com comércio, né? Morou no Rio de Janeiro muitos anos, os filhos todos nasceram lá, mas no final a minha avó faleceu o primogênito, né, o Ibrahim Falu, meu tio, esse que nasceu na Síria. Ele faleceu no Rio de Janeiro, ainda pequenino, porque houve uma grande calamidade no Rio, a febre amarela, né, que dizimou assim, famílias imensas. Então, quer dizer, eles vieram, eles não tinham, digamos, sei lá, aquele preparo, aqueles anticorpos para se dizer, para enfrentar as coisas de um país tropical, as doenças, as febres, essas coisas todas que existiam aqui. Então o Ibrahim, que era o primogênito, faleceu. E eu acho que isso abalou a família, assim, eles quiseram sair do Rio, porque a minha mãe conta que no Rio de Janeiro, nessa época, abriam-se grandes valas comuns, assim, enterravam as pessoas, porque a febre amarela realmente dizimou. Foi um verdadeiro caos. E era uma luta, inclusive, para vacinar as pessoas que não queriam, fugiam, né? Saia correndo, era a guerra da vacina. Praticamente você ia ter com polícia para vacinar as pessoas, né? Tamanha a ignorância, vamos dizer assim, da época. Né? Então eles foram, Guilherme, com isso, eles foram para o Rio Grande do Sul. Foram tentar virar a página, de fato. Foram tentar mais uma vez virar a página, né? Já tinham vindo da Síria para o Rio, do Rio foram para o Rio Grande do Sul, moraram 10 anos na cidade do Rio Grande. Lá, meu avô também trabalhava com comércio, e era outro clima, era uma cidade diferente, outros costumes, e foi lá no Rio Grande do Sul que ele pegou o hábito do chimarrão. Muito interessante isso aí, né? Um descendente de árabe, de sírio, com chimarrão, com o hábito do chimarrão, né? Pois o chimarrão entrou para a vida, para a rotina deles, e
até o final dos dias dele. Eu me lembro meu avô almoçando às 10 horas da manhã na cozinha da casa dele, né? Eu lembro que a minha avó falava assim, que ela almoçava mais tarde que ele, e ela falava assim, vai almoçar com o vovô ou com vovó? Eu falei, eu vou almoçar com você, vovó, que ele almoçava muito cedo. Muito cedo. E depois do almoço, ele chimarrão. Então a gente falava que trocou o narguilé pelo chimarrão. Então pegou esses costumes todos do sul do Brasil e de lá ele veio para cá porque os irmãos todos vieram para Goiás, né? Isso depois da guerra, né? E então ele decidiu vir ficar junto com os irmãos que já estavam aqui, meu tio Farhan Fallu e o meu tio Yusuf Fallu, tá, os duas pessoas maravilhosas falecidas já. Mas quando você fala Goiás, já Anápolis mesmo. Anápolis, né? Anápolis. Aqui foi, digamos, a última estação do peregrino árabe. Ah, tá. Não teve aquele caminho da Estrada de Ferro, vai seguindo até chegar em Anápolis, não, né? Vieram de trem, eu não me lembro muito bem do... Não, mas eu falo assim, porque alguns iam parando, ficavam um tempo na cidade, ia transferindo outra até chegar no final da linha, que era Anápolis. Não, vieram sim, e se estabelecerem em Anápolis, vieram de uma vez, porque já tinha lugar para ficar e tudo, e se estabeleceram de uma vez em Anápolis. Isso foi em 1947. Eles vieram logo depois do final da Segunda Guerra. Que foi o momento assim que parece que houve assim realmente foi a parada. Aqui então ele acabou de criar os filhos, que eram assim jovens, né? E todos os meus tios se casaram aqui. Minha mãe também se casou aqui. Mas a gente, quando fala da família, e eu quando eu falo do meu avô Merchid, eu tenho uma emoção muito sincera e muito pura, porque eu convivi muito com ele. E eu sempre abro parênteses aqui, né? Era um avô carinhoso, porque todo mundo, e eu sempre pergunto isso, tem sempre a impressão do árabe rigoroso, aquela coisa toda, até por não conhecer a tradição. Ele era um avô, de fato, carinhoso, daquele de chamar, pegar no colo, como você disse, contar histórias, ou não, era mais reservado? As duas coisas. Já velho, não suportava muito a barulheira de criança, como acho que normal. É natural. Eu já não estou suportando, sinal que eu estou ficando velho também. E também, por um outro lado, mas ele era uma pessoa carinhosa, assim. Ele não era de muito chamego, não, mas a gente sempre chegava, era bem essa vovô, e um beijinho, né? E ele, de vez em quando, ele chegava espontaneamente contando histórias da vida dele, de como que ele e os irmãos passeavam pelas montanhas, as músicas que eles cantavam, o inverno na Síria, quando eles faziam aquelas bolas de neve, jogava mel por cima e comia aquilo, né? Então são coisas assim, lembranças que sempre ficaram, várias histórias assim que aterrorizaram a gente assim por muitos anos. Todos nós e o mundo árabe e os árabes de uma forma geral são pessoas altamente emocionais, apaixonadas. Eu acho o árabe muito apaixonado, né? Tudo é a faca no coração sangrando, aquela tudo é um drama. Teatral, né? É muito interessante. Eu acho que eu herdei um pouco disso, né? E eu vejo isso assim às vezes nas minhas relações com as pessoas, que eu sou muito dessa forma assim mais passional. Enfim, de alguma maneira isso fica pra gente, né? A gente herda isso, né? Mas o que eu queria dizer é que essas histórias antigas, né? Hoje em dia elas estão presentes assim em muitas obras da literatura, porque a geração, digamos, a geração, digamos assim, dos anos 50 para cá, de escritores, vamos supor, eles tentaram resgatar assim, toda essa magia do mundo antigo, do mundo árabe, dos parentes e tudo mais. E há vários escritores brasileiros que são de origem árabe que retraçam e que fazem esse resgate das histórias árabes. Tá certo. Falando em resgate, a gente vai encerrar o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco para falar um pouquinho dessa veia literária da nossa convidada de hoje, para quem não acompanhou o início da entrevista, Cláudia Fallu Balduino Ferreira. Ela é professora da UNB. Daqui a pouquinho ela vai contar mais um pouco de histórias para você. Voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, a gente sempre lembra que tem as reprises durante a semana. Estamos hoje mais uma vez na cidade de Brasília, conversando com a Cláudia Fallu Balduino Ferreira. Ela que é doutora em teoria literária, professora de literatura francesa e magrebina. Consegui falar mais uma vez. São muitas as referências. Falar em referência, Cláudia, vamos pegar umas referências fotográficas também para a gente ilustrar um pouquinho a entrevista. Então,
Aqui, essa primeira foto é a foto... são meus avós. Né? Para quem não acompanhou o nome deles? Meshed Falou e o Atfa Falou. Eles estão aqui na casa deles, ali na Praça Oeste, né? Encostados aqui nesse carro que é um Aeroíris. Um Aeroíris, que era o Aeroíris do meu tio Ramsey, que sempre foi assim, muito vaidoso e tinha carros lindos e tal. Aeroíris era o carro, né? Era o carro, então. Essa foto é uma coisa linda. Ao fundo aqui, o Expresso Universo. O Expresso Universo, não existe mais, né? Tá certo. Vamos passando aqui, pega a outra aí pra gente. Essa aqui é a minha mãe. Não precisa de falar que ela é bonita, não, né? Nossa, além de bonita, é uma pessoa maravilhosa, que faz muita falta pra gente hoje, né? Então aqui ela também. Ela é nosso exemplo, ela é nossa inspiração e ela tá sempre no meu coração. Faz falta mesmo. Olha que foto bonita. É uma pessoa ultra especial, mas mãe é sempre especial, né? Claro. Aqui é apenas mais uma foto da minha... As fotos que eu consegui, né? Essa foto aqui é minha tia Olga Falou. Ela mora hoje em Goiânia, né? E depois vamos atrás dela. Será que ela dá entrevista pra gente? Mas tenho que ir lá, porque ela tem muita coisa boa para contar. E assim, foi uma jovem belíssima no tempo dela, né, de juventude, e continua sendo essa senhora maravilhosa que a gente vê aí, esses olhos tão transparentes, com essa alegria que ela tem. Tá certo, vamos passar para os documentos. O que a gente tem aqui, Cláudia? Eu tenho alguns documentos antigos aqui que... E bota antigo nisso, né? Muito antigo. Então, assim, realmente, né, atravessando o tempo aí, Deus sabe como, né? Vamos começar pelo passaporte. De quem que é esse passaporte? Esse passaporte é o passaporte sírio, né, do meu avô, Meshed Falou. Né? Então, aqui ele tem ainda, Guilherme... Como todos os outros os documentos que eu vou mostrar aqui, o carimbo ainda do Saint-Jacques de Rouen, que era tipo um estado, né? Que Rouen simbolizava. Rouen é a região onde meu avô nasceu, na Síria, né? E essa região era uma região comandada pelo Império Otomano. Então, todos os documentos são carimbados com o selo, né? Com esse carimbo do grande Império Otomano, a grande Síria, né? E daí, e como a gente fala em todos os programas, a pecha de turco, né? Carimbo, não, é turco, sírio-libanês, nada. Daí vem a história. Porque a gente sempre fala, toda entrevista, sempre a mesma coisa. Agora a gente está mostrando efetivamente o que era, né? Exatamente. E, assim, coisa interessante aqui, que você pode ver nos carimbos aqui, o passaporte era para todo mundo, era um passaporte para a família toda. Então, tem 10 aí, é o passaporte. No passaporte vinha a foto do pai, da mãe e dos filhos. Então, e aqui tem a foto, puxa vida, os trajes da época. Eu acho que, assim, pela segunda foto que tem aqui da minha avó, essa aqui não era a minha avó. Acho que por alguma razão ela não pôde comparecer ao dia da foto, mandaram outra pessoa. Não tem problema, não. Passou, tanto é que chegou por aqui. Então era isso, que o passaporte era em francês e em árabe, né? Então, esse é um documento, assim, riquíssimo, né? Aqui datando a chegada deles, a passagem deles por Marsella. Essa era obrigatória, né? O visto lá, o carimbo. E depois o carimbo da chegada deles aqui no Porto do Rio de Janeiro. Né? É aqui que o pessoal do Porto pega e fala, é turco. Então, e já assinalava, já entrava e tudo mais. Aqui você vê, né, para o Rio de Janeiro, novembro de 26. Né? Então, foi a data de chegada deles. Isso aqui é uma coisa linda. 86 anos atrás. Assim, Então, e o passaporte. Para quem não conhecia e nunca tinha visto aqui, ó. Virou turco por causa disso aqui. O que mais, Cláudia? Aqui é um chamado atestado de bons antecedentes, que todos tinham que tirar para poder tirar o passaporte também, para vir. Então, o que era ser um bom cidadão na época? Você consegue imaginar? Eu fico pensando, né? Trabalhavam todos assim, meio rural, não eram assim, né? Mas, de qualquer maneira,
o documento está aí, né, mostrando que desde sempre identidade é algo que a autoridade pede. Mas quando a gente quer dizer quem somos nós, né, aí todos têm uma certa dificuldade. E principalmente quem não conhece suas raízes, a esse sim tem mais dificuldades em dizer quem é. Porque se a gente não conhece o nosso passado, Guilherme, meu ponto de vista é esse. Se nós não conhecemos de quem nós descendemos, nós de certa forma repetimos os erros desses descendentes, achando que estamos inaugurando coisas assim novíssimas, né? Que são coisas que surgiram, às vezes são coisas que estão na família há muitos anos. Da mesma forma, as qualidades, né? Os dons. Muitas vezes, quando nós temos assim a visão de quem foram os nossos antepassados, nós entendemos mais o nosso presente, o nosso destino também, sabe? Eu acho assim. Tem a compreensão mais exata do que seria, né? Mas eu gosto de filosofar desse jeito, mas às vezes é lógico que o presente é muito mais forte, muito mais marcante, que nos envolve a cada segundo, né? Com os nossos filhos, com a modernidade das coisas e tudo mais. Então, quando eu vejo, por exemplo, hoje uma assinatura eletrônica, né? E eu vejo um documento desse tipo, né? Eu vejo que como o mundo mudou. Né? Como o mundo mudou, mas como nós somos ainda dependentes assim, do que representa o nome. Né? O nome é um arquétipo, de uma certa forma, muito forte na pessoa. Né? Conhecer o seu nome, conhecer a sua família, conhecer a sua origem, é um modo de habitar o mundo moderno. E o mundo moderno hoje ele tem variações de diversa natureza que atraem as pessoas para um certo tipo de conduta. Né? E eu acho que é fundamental conhecer o passado para entender o presente. E por isso estou eu aqui, em meio a esses documentos já tão, né? Ô, Cláudia, isso aqui, Guilherme, já... eu sei que você tem a noção da importância disso aí, né? É uma coisa fantástica, gente. É uma coisa que eu amo muito. E acho que de documentos antigos. Você pode ler o que está aqui pra gente? Esse aqui é um certificado de conduta de certificado de conduite de vie et de mœurs, quer dizer, atestado de bons antecedentes, né, de conduta de vida e de modo de ser, de se portar. Então aqui nós está dizendo que nós, abaixo assinado, Khalil Rifat, diretor-geral da Polícia do Estado da Síria, certificamos para todos os fins úteis. Estou traduzindo assim grosseiramente, tá? Que Merchad Falou, 50 anos, ele veio para o Brasil com 50 anos. Né? 50 anos na época era a idade avançada. Pois é, e hoje as pessoas se desestimulam com tanta coisa, né? Vão ficando mais velhos, vão ficando desestimulados. Né? Eu falo, meu Deus, meu avô veio pra cá com 50 anos. Depois disso ele teve mais 6 filhos aqui, né? Viveu até os 98 anos, nunca mais voltou pra Síria. Então, ele é um exemplo. Ele é um exemplo que a gente não pode estacionar e ficar barrado por convenções sociais ridículas. A gente tem que ir para diante, fazendo coisas, inventando coisas, reinventando a vida, conhecendo pessoas e escrevendo e amando, enfim, eu sou assim. Enfim, aqui está o certificado dizendo que ele com 50 anos, natural de Basir, Huram, seria assim esse texto... goza de boa reputação, sempre se conduziu muito bem e está isento de qualquer tipo de mácula na sua conduta, né? E aí eles assinam, né, o diretor-geral do Estado da Síria, né, da Polícia do Estado da Síria. Isso aqui são tipo um RG, né, sob forma em papel, assim, mais desenvolvido assim, em termos de informações. Então ele também está preenchido, ele também tem um questionário em francês, né, e também em árabe. Então a pessoa preenchia dos dois lados, em francês e árabe. Esse aqui dá inclusive a data datas de nascimento, enfim. São dados gerais. Né? Dados gerais, né? Também assinados pelo governo do estado de Damasco. É isso. E esse aqui são sobre os filhinhos pequenos dele. Né? São dois, um dele e o outro dos pequeninos lá. Essas são as minhas
as minhas relíquias, né? E qual sentimento você tem de ser, de repente, guardiã, seria a palavra certa, dessa memória, dessa parte da família? Da minha memória, eu não ouso falar em nome de toda a família, né? Porque há aqueles que não comungam com essa minha paixão pelo mundo árabe, nem pela história dos meus avós, e há aqueles que, como o meu irmão, por exemplo, que queria estar aqui hoje com a gente, mas não deu certo, né? Que também gosta tanto e, enfim. Eu acho que é um papel que foi reservado a mim e que um papel do qual eu tomei posse, de uma certa forma. Eu quis isso, né? Até que eu guardo esses documentos e eu tento passar para... Mas isso é uma coisa minha, né? Eu não faço em nome da família, não. Eu faço pela memória do meu avô e de minha avó, que eles eram os meus padrinhos, eles me batizaram, eu vivi um bom tempo com eles, tinha por eles um amor imenso, e eu acho que isso é reavivar a memória deles, isso é estar com eles, né? É estar com eles, mesmo eles já tendo partido há tantos anos. E eu acho que memória de avô e avó não tem igual. De mãe, nossa, o que pode ser mais maravilhoso, né? Só de filho, né? Que aí a gente também é uma paixão transfere tudo aquilo, e é amor incondicional, né? O filho pode estar emburrado, pode estar... Não tem problema. A gente está sempre disposto a acolher, né? Como os nossos pais estiveram também dispostos a nos acolher nessa forma. Nossa, coisa boa. Não, a entrevista transcorrendo assim, da maneira tão tranquila, tão amena. E quando a gente... Porque eu também faço esse papel, né? Sim. Não sou descendente da colônia, muitas vezes as pessoas me perguntam, mas estou desempenhando esse papel, né? E eu acho fascinante, não só a colônia árabe, mas toda e qualquer história que você possa resgatar, né? Seja um determinado grupo histórico, seja histórias, como muitas vezes eu faço também do meio esportivo, do qual eu vim. Eu acho que é importante, é o que você falou, você dá vida, a coisa de repente estava apagada 60, 70, 80 anos atrás, você parece que revive aquilo ali, toda aquela situação, né? Com certeza, eu acho que pior do que o esquecimento, né? Ou talvez pior que a morte, seja o esquecimento, sabe? O esquecimento da origem, o esquecimento, que é também, de uma certa forma, o esquecimento de si, né? Então, eu acho que estar em contato com isso não quer dizer que todo dia eu visito essas memórias, não. Mas elas, porque a memória, ela vem na vida da gente de uma forma meio caótica, né? Você tem lembrança que você vai lá atrás, depois você vai pro meio, você está adolescente, você está criança e tudo. Então, eu acho que dizem os antigos que recordar é viver, né? Então, eu acho que a gente vive melhor quando lembra dos bons momentos e dos ruins, dos momentos tristes, porque todo mundo tem momentos tristes. E a gente precisa de parâmetros para tudo. Exato, não existe uma existência perfeita, linear e tudo mais, mas existe, acho que a lembrança, né, ela ajuda a gente a amalgamar, a estruturar o destino, né? Porque à medida em que eu convivo com as minhas lembranças, de uma certa forma eu exteriorizo uma forma de ser, eu exteriorizo um sentimento que às vezes está guardado dentro de mim. Às vezes as pessoas estão assim, angustiadas, as pessoas não sabem o que está faltando, é aquela correria, aquele negócio, não tem... Aí a pessoa, de repente, pega uma caixa de fotografia antiga, Guilherme, e ali começa a ver e lembrar. Isso acalma o coração das pessoas, de uma certa maneira, porque elas revisitam o que elas conheceram. Não, e veio também como o ritmo passava mais lento, mas as pessoas viviam da mesma forma, né? Da mesma forma, e eu acho também que guardar essas lembranças, assim como eu vejo, isso para mim, eu não saberia trabalhar sem isso, viver sem isso, porque de uma certa forma, como te falei, isso influenciou muito a minha vida profissional, né? Então foi justamente o contato com essas histórias antigas do mundo árabe que os meus avós me trouxeram, né, que eu parti para a pesquisa também do mundo árabe moderno,
né, que é um mundo amplamente em foco hoje em dia pelas questões que a gente tem visto de primavera árabe, cai ditador, volta ditador, tenta se derrubar, não consegue, então dá aquela confusão. Então eu acho que isso daí, de uma certa forma, direcionou a minha vida e a minha pesquisa universitária hoje. Hoje, como a pessoa que eu sou, vem disso. Tá certo. E dessa pessoa, a professora agora, até o momento foi professora não, até o momento foi bate-papo. A gente vai falar um pouquinho mais da carreira acadêmica da Cláudia Fallu Balduino Ferreira, nossa convidada no programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje, para quem não pôde acompanhar, primeiro e segundo bloco, estamos na cidade de Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta. Terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos mais uma vez na cidade de Brasília. Vou falar, eu sempre falo no início dos blocos, para quem não pôde acompanhar o início da entrevista, a nossa convidada de hoje, a Cláudia Fallu Balduino Ferreira, ela é doutora, ela UNB, em teoria literária, e também é professora de literatura francesa e magrebina. Para quem não conhece, o que seria a magrebina? A literatura magrebina, Cláudia. Fala um pouco do seu trabalho acadêmico. Claro, com prazer. A literatura magrebina é a literatura da África do Norte e dos países da África do Norte. A Argélia, a Tunísia, o Marrocos, né? A Líbia, né? Um pouco o Egito, mas assim, esse mundo magrebino, né? Que é o mundo, digamos, árabe ocidental, né? O último ponto da conquista islâmica, né? Eles pararam ali. É porque muita gente, quando pega o mapa, fala o que tem a Arábia a ver com a África, né? São países árabes no continente africano, né? Só para a gente situar, né? Exatamente, eles foram então conquistados pelo Islã, né? Ainda nos anos 600, e são mais tarde, muito mais tarde, no século XIX, esses países foram colonizados pelos franceses, né? A Argélia, a Tunísia e o Marrocos, sendo que a Argélia passou por uma colonização muito mais intensa e brutal do que a Tunísia e o Marrocos, que eram protetorados franceses. Então, os franceses deixaram como, digamos, herança, né, a língua francesa. Então, nesses países, a primeira língua é o árabe, a segunda língua é o francês. E na Universidade de Brasília, onde eu leciono, eu leciono essas disciplinas, a disciplina literatura árabe de expressão francesa, que é essa literatura da África do Norte, que é escrita em francês, apesar de ser idealizada, pensada por escritores de raízes árabes bem profundas. E nessa questão da tradução, a gente sabe, muitas vezes a pessoa está falando uma coisa, disse outra e tudo. Há alguma diferença ou a coisa pode ser transcrita naturalmente, letra a letra, o que seria, ou não? Muita coisa fica a cargo da imaginação, e nós de transcrever tem alguma mudança? A tradução tem que ser milagrosamente cheia de tato, né? Tem que ser um milagre de tato. Tem muita coisa que é subjetiva também, né? Fica nas entrelinhas, né? Absolutamente. O tradutor ele tem que estar muito próximo da cultura, até mesmo para poder sentir aquela emoção, aquela essência. Tem que dar um mergulho na cultura. Tem que mergulhar. E a maioria dos tradutores trabalha assim, né? Em geral eles trabalham por linhas, assim, né? Cada um na filosofia, tem os tradutores da filosofia, os tradutores de literatura e tudo mais. Eu traduzi há um tempo atrás um conjunto de poesias, um livro de poesias de um escritor marroquino que é muito interessante. Ele é, Guilherme, um dos nomes mais traduzidos assim no mundo moderno, né? O nome dele é Tahar Ben-Jelloun. Ele é marroquino, mas mora na França, e toda a obra dele é escrita em francês. Então, aquilo que eu te falei no começo da entrevista, que a influência do meu avô, o fato de ter convivido com eles tantos anos e tudo mais, isso me deixou assim, uma grande paixão pelo mundo árabe. O meu conhecimento de árabe, eu fui alfabetizado e tudo, mas o meu conhecimento de árabe é aquele árabe de família, né? Então, aquelas coisinhas assim. Então, eu ficava pensando, mas como mergulhar nesse mundo, né?
de uma forma assim completa. E eu optei pelo mundo árabe magrebino, pelo norte-africano, porque eu acho que ali eu tinha a língua francesa que me permitia entrar na obra desses escritores. Então eu traduzi. Facilitador. Facilitador total e um complemento muito grande para a minha pesquisa. Então eu traduzi, vou te mostrar o livro que eu traduzi é esse aqui, As Cicatrizes do Atlas, né? A tradução e a introdução é minha. É uma tradução dos poemas desse escritor, Tahar Ben-Jelloun, que é ultra premiado, né? Um homem que fez uma carreira esplendorosa na Europa, né? Escrevendo em francês, mas trazendo toda essa cultura árabe maravilhosa, marroquina, dentro das páginas da sua poesia. Então a poesia dele é lindíssima, né? E eu gosto muito de poesia, não poderia deixar de apresentar ao público brasileiro, que eu acho que é um público muito curioso, muito aberto, né? Essa poesia árabe, que não é muito conhecida. Agora, tem alguma que você gosta especial aqui? Tem sim. Existe um poema aqui que fala sobre as pessoas que são analfabetas, né, e que não têm chance de ler a poesia que ele escreveu. Então o Tahar Ben-Jelloun faz um poema para essas pessoas, para dizer para elas que muitas vezes o fundamental não é a cultura, mas o fundamental são as tradições, são as essências que cada povo emana com a sua formação, com o seu humanismo e tudo mais. E o poema eu traduzi, ele se chama Que Meu Povo Me Perdoe. E ele diz assim: que meu povo me perdoe, tu que não sabes ler, pega meus poemas, pega meus livros, faz dele uma fogueira para aquecer as tuas solidões. Que cada palavra alimente a tua brasa, que cada sopro se perpetue no céu que se abre. Então eu gosto muito, sabe? Eu também, não tem como não gostar, né? Porque a poesia, de uma certa maneira, ela nos conduz para um mundo, um mundo assim muito mudo dentro das pessoas, e que o poeta consegue trazer para fora sob a forma do poema. São sentimentos escondidos da alma. Exato. Por isso que as pessoas às vezes se identificam com o poeta, quando lê uma poesia ou está lendo um romance, fala: meu Deus, mas olha, essa pessoa parece que está lendo dentro do meu coração, parece que está entendendo profundamente o que eu estou sentindo nesse momento da minha vida e tudo mais. E por quê? Porque o poeta, o escritor, ele tem essa abertura. Ele capta o mundo, ele absorve o mundo com a vivência, né? Com a experiência, com o que ele visualiza do mundo, com o vivido, né? E, de uma certa maneira, ele transforma isso que ele percebe em poemas, em romances, em coisas que vão passar para outras pessoas aquilo que ela estava sentindo, mas que ele sim soube captar, né? Então eu acho que a literatura tem esse papel magnífico na vida, que é de reinventar, de redizer, recaligrafar o mundo, né? E trazê-lo para as pessoas com a base da linguagem, né? Que a linguagem é uma coisa que você usa, eu uso, todos nós usamos, né? O escultor não. O escultor, ele trabalha, ele pega um pedaço de mármore, um pedaço de madeira e ele esculpe, né? O pintor, ele usa as tintas. Mas o escritor, o que ele usa? Ele usa a linguagem, um bem que é comum, né? Então ele precisa ser refinado para ele poder justamente trazer à superfície essas camadas profundas da emoção que ficam sedimentadas nas pessoas. É como se o poeta fosse aquele que pega assim uma colherinha, né, e vai ali no suco e dá uma mexidinha e de repente aquele suco fica gostoso de novo. Aquilo é a emoção, aquilo é a palavra, aquilo é a intenção, aquilo é a invenção do outro, aquilo é a comunicação de si através do que ele vê dos outros, né? Então eu acho que a literatura, ela tem um papel fundamental na minha vida, e como professora eu acho que os meus alunos me conhecem. Eu estou o tempo todo nessa senda, nessa via da empolgação, né, de fazê-los ler, de fazê-los descobrir mundos de todas as literaturas, e principalmente a literatura árabe. Esse livro aqui, ele é a minha tese de doutorado, que eu publiquei em francês, com uma editora alemã.
O nome desse livro é Caligrafia da Dor, e ele fala sobre a arte e sobre o sagrado na poesia de árabe sobre o mártir. Na poesia árabe sobre o mártir. O que é a poesia árabe sobre o mártir? A poesia árabe sobre o mártir é a poesia sobre aqueles que sucumbiram nos conflitos, nas guerras, nas invasões modernas que o mundo árabe vem sofrendo. E eles têm muito essa visão de, eu não vou dizer herói não, mas da figura de referência, certo? O mártir no sentido mais do civil que tomba, né? Em batalha ou não, ou pela violência da guerra mesmo, né? Então, por que caligrafia da dor? Eu vejo que o mundo árabe é um mundo muito o mundo da palavra, né? Somente o mundo muçulmano. O mundo muçulmano é o mundo da caligrafia. E a caligrafia é uma arte que tem assim, um valor impressionante, muito intenso entre as pessoas e tudo mais. No Irã, pra você ter uma ideia, no Irã existem concursos de arte caligráfica, né? De calígrafos. Né? E eu senti naquele tempo, quando eu fiz o meu trabalho, que a literatura passava muito por essa visualização dos aspectos iconográficos, caligráficos, pela imagem. O árabe gosta muito de imagens poderosas, mas o muçulmano, de uma certa forma, a religião dele é uma religião que interdita, de uma certa maneira, a imagem, a reprodução da imagem, né? O que o árabe muçulmano antigo encontrou, né, para extravasar esse desejo da imagem, né, que o Islã, de uma certa maneira, recusava aos artistas? A arte da caligrafia. Então, a caligrafia muçulmana, ela é esplendorosa, é uma arte belíssima, e que é uma arte que está em todos os ambientes assim, religiosos. Tá? Ela está nas mesquitas, ela está nos palácios, ela está nos almocáveres, ela está também numa pequena caixinha que é um estojo de incenso, um estojo de calígrafo. Né? Ela orna. A caligrafia no mundo árabe, ele é um ornamento excepcional. Então, ao meu ver, o poeta, e principalmente o poeta Tahar Ben Jelloun, é alguém impregnado por essa arte caligráfica. E a poesia que ele escreve é uma poesia que, de uma certa maneira, revela, pela palavra, a arte que ele vê na caligrafia. Então, eu escrevi esse livro, que é baseado num livro de poemas que ele escreveu chamado Ascensão das Cinzas, que é um livro sobre a ocupação americana no Iraque. Então ele fala sobre as pessoas as famílias que simplesmente foram destruídas, foram mortas pelas bombas e pela invasão iraquiana, que todos nós sabemos, não conseguiu provar nada, não existia arma química nenhuma, e o país foi reduzido a cinzas. Né? Então ele escreve esse livro, que o título francês é La Remontée des Cendres, que eu traduzo pela Ascensão das Cinzas. Então o meu trabalho é ver como essa poesia, que diz você, não é uma poesia alegre, não é. Uma poesia sobre o mártir não é uma poesia alegre, é uma poesia triste, mas profunda. É uma elegia. São elegias. Elegias são poesias de grande cunho tristonho, né? São poesias intensas sobre. Né? Então eu escrevi esse livro e eu recebi uma proposta desse editor alemão e publiquei com eles. Fiquei muito feliz com a publicação desse trabalho, que está por aí. E outros virão, se Deus quiser. E quem quiser conhecer mais o trabalho, você tem um blog também, né? Isso, tem um blog. Literatura Magrebina Francófona. Com esse nome, você entra no Google, você já cai dentro do blog. Foi dessa forma que eu achei, inclusive. Então, esse blog, ele pertence ao grupo de estudos literários que eu dirijo lá na Universidade de Brasília, com vários jovens estudantes que são muito empolgados. É isso que eu ia perguntar. Existe a empolgação, de fato?
existe. É impressionante como o mundo árabe fascina as pessoas, né? Não só pela culinária, mas também pelas Mil e Uma Noites, né? São contos assim que estão sempre causando admiração e emocionando as pessoas. Então o blog, ele é, digamos assim, a vitrine do grupo de pesquisa, né? E o grupo de pesquisa, ele trabalha com a averiguação, a pesquisa das fontes do sagrado dentro da literatura marroquina, argelina, tunisiana, com alguma passagem sobre literatura libanesa e um certo alcance, porque já saímos do Maghreb, entramos para o mundo árabe profundo, da literatura síria. Então, aquelas pessoas que desejarem conhecer, ler sobre os autores dessa cultura, o blog Literatura Magrebina Francófona é o caminho, né? E todos são muito bem-vindos lá. Nossa, e como bem-vinda você foi também no programa de hoje, Cláudia. Eu acho que, assim, trouxe muito conhecimento pra gente, acrescentou muita coisa. Acho que pode surgir até parcerias futuras, né? Acho que isso é sempre importante. Se Deus quiser, eu acho que ninguém pode estar sozinho, né? Então, o trabalho, às vezes, de pesquisa e o trabalho de escrever é um trabalho muito solitário. Mas quando esse trabalho é colocado assim na mídia, né? Como um blog, ou como o trabalho que você faz, Guilherme, que é uma coisa esplêndida, que está de parabéns. Eu acho que você é uma pessoa que vem resgatando uma cultura, né, que sempre foi forte, mas que ficava mais na dela, né? Então, quando a gente tem acesso às mídias, então esse trabalho deixa de ser solitário para ser um trabalho que chama parcerias, né, que implica parcerias, né? E nós aqui do grupo de literatura magrebina francófona, nós contamos aqui em Brasília com o apoio da Embaixada da Argélia. Já fizemos um seminário juntos, né, sobre literatura argelina. Esse ano foram 50 anos da independência da Argélia. O povo argelino é um povo muito sofrido, né? Os 50 anos da independência da Argélia foi muito celebrado, inclusive pelo nosso grupo de pesquisa, que promoveu, junto com a Embaixada da Argélia, esse seminário, né, e outros artigos e pesquisa na área. Então é fascinante, eu gosto muito, estou muito feliz com o que faço. Certo, eu sempre peço aos convidados uma mensagem, né? Seja para quem está te vendo agora, quem vai ocupar pela internet, o pessoal que está lá em Anápolis, sua raiz está lá, afinal de contas. Uma mensagem? Bem, eu acredito que as nossas mais íntimas preocupações e desejos podem ser elucidadas pelo conhecimento do nosso passado, né? Eu acho que a memória e guardar a memória é guardar também a nossa identidade, é conhecer a nossa identidade e preservá-la para as próximas gerações. Então, conheça seu passado e transmita isso que você viveu para os seus filhos, porque são eles que vão, no futuro, dizer daquilo que você deixou para eles. Eu acho que é isso. Seguir sem esquecer aqueles que nos trouxeram, né, para onde estamos. Certo, então. Obrigado, Cláudia. Obrigado a você, Guilherme. Tá certo, então, amigo assinante, conversamos hoje com Cláudia Falur Balduino Ferreira. Eu insisto mais uma vez, quem não pôde pegar o começo da entrevista, vai ter diversas oportunidades ao longo das reprises que acontecem durante a semana. Mais uma vez, muito obrigado.